E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para vocês que estão se sintonizando agora. 5 horas e 39 minutos nesse momento, terça-feira, dia 13 de junho de 2023. E como todas as tardes, chegou 5h30 e é hora de análise técnica. Cadê o nosso Felipe Fradinho para analisar o mercado? Aqui, o Felipe Fradinho, analista técnico da Empíricos. Felipe, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Fala, Caute, boa tarde nessa terça-feira, boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos falar de mercado aí, que hoje o Ibov caiu, né, depois de 7 dias de alta. Pois é, né? Como parece quase um cenário bíblico. E no 8º dia o Ibov caiu, né? O que você está achando do Ibov nesse mês de junho? O que esperar também? O que o gráfico está falando? E claro, sempre as gloriosas Vale e Petrobras, que são as ações mais representativas do índice. O que você está vendo hoje? Uma cai e outra sobe. Vamos lá então. Bom, Ibov, como você falou, depois de 7 dias subindo, né? 7 dias, inclusive, né, com bastante fôlego comprador. Na primeira sequência, a gente viu aí uma alta lá no primeiro dia de junho de mais de 2%. Depois, logo no dia seguinte, quase 2% de alta mais uma vez. 1,8% de alta. Um breve descanso, depois dias fortes de alta, né? Antes do intervalo comercial, você falava muito bem, o que para mim é um dos principais motivos aí dessa pancada do Ibovespa para cima, né? É a entrada do capital estrangeiro no nosso mercado. Se comentou sobre o superávit do institucional, né? Do gringo também vindo lá de fora para o nosso mercado, e isso, né, parece que destravou o valor do Ibovespa, que já vinha testando essa região dos 109, né? Aqui os 108,300 lá no auge de abril. Em maio enroscou entre os 108,400 e os 111,600, e agora finalmente nesse mês de junho deu essa pancada mais forte para cima. O gráfico de Petrobras, né, a gente vê uma pequena realização, tá? Esse dia de baixo de hoje nem me assusta muito, né, quando a gente dá um foco maior aqui. Depois de tantas altas consecutivas, hoje uma queda de apenas 0,54, depois em um mês, né? E mesmo com essa queda de hoje, ainda assim acumula uma alta de 17,32% no mês. No mês passado, Petrobras subiu 10,21%, e no mês de abril, Petrobras subiu 13,38%. Então, o movimento de hoje apenas de correção, né? Essa realização também foi, né, menor por conta aí do governo chinês, né, tentar incentivar aí a produção, né, e cortar a linha, cortar os juros da linha de crédito permanente, né, fora também, né, que parece ter um pacote aí para ser divulgado de incentivo à indústria polar. E Vale, né, na contramão da Petrobras, né, Vale hoje subiu 1,06%, no que também, do meu ponto de vista, é apenas um diazinho de realização. Mais um dia de realização das quedas, né, dos lucros com as quedas, né? Então, depois de tanto tempo caindo aqui, deu uma enrolada na semana passada já, e hoje continua aqui encaixotada dentro dessa região, dos 66,70 até os 68,60 por aí, não sabendo muito bem ainda se vai cruzar essa média aqui e fazer topos e fundos ascendentes, revertendo essa tendência de baixa para uma tendência de alta, ou se é apenas uma lateralização para tocar de novo nessa margem inferior do canal e iniciar nova pernada de queda para buscar esse fundo aqui do mês passado, lá no 63,50. Perfeito. Isa, sua pergunta para o nosso Felipe. Felipe, eu queria que você desse uma olhada em ações da Renner e da C&A, que tiveram aí uma queda forte com os DIs em alta, revisões de recomendações do CIT. Então, Renner e C&A. Vamos lá então, Isa, com o maior prazer. Bom, a LREN, a gente viu queda hoje de 5,78%, também tá, não chega a reverter. É uma queda que assusta mais, com certeza, por conta da abertura de hoje, né, acima do fechamento do pregão de ontem, da segunda-feira, e o fechamento abaixo da abertura, ou seja, é o que a gente chama na análise técnica de
golfo de baixa, né? Quando o candle abraça totalmente o candle anterior, dessa vez no sentido baixista. Ainda um ponto positivo é que esse fechamento foi exatamente em cima da média de 9 períodos, né? Essa é a minha curva verde aqui, e o volume de hoje não foi tão grande assim, né? Como você mesmo falou, né? A perspectiva aí, né? Com o CPI divulgado hoje, né? Abaixo do esperado, né? A expectativa mais forte ainda de uma manutenção dos juros lá pelo Fed. Também teve comentário, né, do nosso presidente do Banco Central brasileiro, também comentando aí que pode ser que a gente tenha um espaço maior aí para o início do fim, vamos dizer assim, desse aperto monetário, né? Então, fechou aqui no 21,50. Para mim, não reverte tendência, ainda é tendência de alta, tá? Pode ser uma oportunidade de compra, tá? Loja Renner, inclusive, né? O setor todo do varejo, né? É um dos setores que não voltou ainda, né? Que mais teve depreciação de 2020 para cá. Ainda assim, a queda total chegou a 72%, mesmo hoje, com essa queda ainda volta lá para perto dos 60%. Então, região, inclusive, né, que quando a gente tira um pouco o zoom aqui, a gente vê vários fundos nesse patamar, ou seja, é uma região na qual o investidor tem uma memória de preço entre o 20,80 e o 21,50. Então, aqui, mais próximo dos R$21, então, para mim, é uma excepcional compra, tá? Entre os 20,90 e os 21,10. Para mim, é uma região de Lojas Renner e C&A. Vamos ver aqui agora o gráfico de C&A. C&A teve queda mais contida, né? 4,49% de baixa no dia de hoje. O gráfico de C&A está menos bonito do que o de Lojas Renner, tá? O C&A renovou mais um dia as mínimas recentes, tá? Ontem, né, no início do pregão, já tinha renovado a mínima da semana anterior e hoje renovou de novo. Inclusive, né, abriu acima das duas médias curtas e veio fechar aqui abaixo das duas médias. Então, a gente tem mais motivos para acreditar em nova realização de C&A do que de Lojas Renner. O gráfico de Renner está muito bonito mesmo. C&A pode sair aí desses 4,70, 4,68, para quem sabe testar aqui a região dos 4,30. Lojas Renner, para mim, é a melhor opção nesse momento. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de empresas do setor de aviação. Azul e Gol entre as piores do dia hoje. E também aproveito para perguntar setor de turismo com o CVC, que é a ação que mais caiu nesta terça-feira. Então, CVC, Gol e Azul, o que você está vendo aí no gráfico, Felipe? Vamos lá então, Claudio. Estava até acompanhando aqui a sua transmissão antes de entrar aqui ao vivo. Você falou do aeroporto de Santos Dumont, modéstia à parte. É o pouso mais bonito do Brasil, mas vamos lá. E eu diria do mundo também, Felipe. Adoro toda vez que eu pouso lá. O carioca que mora em São Paulo fica saudoso, né? Vamos lá, então. A Azul, né? A gente pode ver aqui que já é o quarto período, né? É o quarto pregão de queda consecutivo. Também não me assusta pelo seguinte, né? Eu sempre costumo explicar para os meus alunos, né? Esse movimento de Azul, né? O fato desse gráfico não me assustar pelo seguinte. A gente vê que em um candle apenas, da abertura aqui até o fechamento, a Azul valorizou 10,07%. E, né, nos 4 candles seguintes, em 4 pregões, caiu 10,01%. O que eu brinco aqui, né, para ficar bem didático, que é subiu de elevador e desceu de escada. Ou seja, quando sobe, o ímpeto comprador é muito mais forte do que o vendedor. Então, ainda assim, acima da média de 21 períodos, a média de 21 continua apontando muito fortemente para cima. O volume já caiu bastante aqui na parte das vendas. A gente teve 4 consecutivos de vendas, sendo 2 deles, os 2 últimos, abaixo da média. Quando sobe, olha a intensidade do volume comprador. O volume dele, esse inclusive, crescente, né? Então, assim, para mim, é outra ação que pode estar dando uma excelente oportunidade de compra, dessa vez em 2 patamares, tá? O 17,82, coladinho com essa mínima da semana passada, e também da média de 21 períodos, ou então rompendo essa máxima atual do dia de hoje, do 19,55. Nesses 2 patamares, para mim, a Azul se torna uma excelente oportunidade. Gol 4, tem um gráfico também, acho até mais bonito do que o de Azul, tá? Não conseguiu romper ainda, não perdeu ainda a média de 9 períodos, e eu só compro passando essa máxima. Ponto de compra em 10,70. Também, enfim, empresa de aviação civil com gráfico
Tanto Azul quanto Gol. Azul dá 2 pontos de compra para a gente e Gol dá um só. E CVC B3 também, né, segue indo também junto com essas empresas de aviação, né? E, por sua vez, caiu hoje 6,9 e já vinha de uma queda de 1,75 no pregão anterior, né? Nova compra de CVC, do meu ponto de vista, na média de 200. Aqui em 3,88, ou então passando dos 4,55, em 4,56, 4,57. Mas se bater 3,88, 3,90, para mim, é um patamar muito interessante para fazer entrada. Inclusive, uma peculiaridade dessas ações, a Azul é a menor delas, né? Mas CVC e Gol tem mais destaque por serem ações muito baratinhas, né? Então, para quem está começando no mercado financeiro, né? Para quem está começando a investir na Bolsa, é uma das ações que você consegue comprar aí um lote padrão de 100 quantidades sem ter muito dispêndio de capital. Então, também fica essa curiosidade aí com essas 3 ações. As 3, do meu ponto de vista, para cima também. Perfeito. Isa, temos mais ações para o nosso Felipe? Eu queria que... Não sei se você já falou da Alpa 4, você já chegou a falar? O Alpa 4 que teve uma queda forte também, de quase 5% nessa terça-feira, se você puder dar uma olhadinha. Alpargatas. E já que estamos em Alpargatas, eu também queria te perguntar como é que está a Arezzo, porque também a gente teve uma queda, deixa eu ver a Arezzo aqui, não estou achando ela, mas já que a Isa pediu de Alpargatas, queria saber como é que está a Arezzo e como é que está o setor como um todo de calçados, né? Vamos lá então, perfeito. Alpargatas, né? Do meu ponto de vista, né? Eu inclusive cantei uma venda hoje no meu relatório, né? Eu cantei ela ontem e ajustei ela para hoje mais uma vez. Uma venda coladinha aqui com a média de 200, tá? Ela veio subindo aqui bastante da segunda quinta, em maio inteiro, né? Ela iniciou alta na primeira quinzena de maio, fez aqui um descanso, depois na segunda quinzena ela deu esse outro solavanco e começou a subir muito lentamente. Chegou aqui perto da média de 200, eu falei, cara, é um excelente ponto para pensar numa venda, operar entre a média de 21 e a média de 200, né? Que pena que ela não voltou, não subiu mais, aqui para próximo dos 11,28, mas para mim, do meu ponto de vista, ela vai ficar encaixotada aqui entre os 10,10, 10,12 e os 11,26, tá? Para mim, dá para operar essa congestão aqui em Alpargatas. Em relação a Arezzo 3 aqui, Arezzo para mim tem caminho mais livre, tá? A Arezzo ela já passou da média de 200 períodos, né? Deu uma bela pancada na semana passada para cima, e nessa semana realiza parte dos ganhos. Inclusive hoje, né? Abriu quase na máxima e fechou quase na mínima, né? Sinal forte de queda aí para Arezzo, mas ainda assim o gráfico para mim está mais interessante. Respeitou hoje no fechamento a média de 21, a média de 200 e essa média de 21 que já funciona como suporte desde o dia 10 de maio. Então bate nela e volta a subir, se aproxima dela e volta a subir. Hoje bateu nela. Nesse exato momento, para entrar comprado no papel, não entraria aqui embaixo não, tá? Por conta desse volume muito forte na parte das vendas e desse candle de queda muito grande. A Arezzo caiu hoje 4,44. Eu esperaria a Arezzo voltar a dar sinal comprador próximo aqui da região dos 76,30, 76,40. Eu esperaria um sinal de retomada em Arezzo para pensar numa compra. Se Arezzo passar dos 80,40, aí, pessoal, é caminho aberto para uma mega valorização até o topo de fevereiro, na casa dos R$91. Podemos esperar 13% de valorização. Mas aí, só passando dos 80,40 mesmo. Vai lá, termina aí, Felipe, desculpa, estava te interrompendo. Então, esperamos uma valorização se superar os 40, né? Se passar de 80,40, deve lá buscar os 91. Perfeito, 140. Ótimo, ótimo. Felipe Fradinho, analista da Empíricos, muito obrigado por sua participação hoje aqui no Closing na BMC. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui na BMC.